de encontro diretamente aqui da Fly 99 FM. Cada semana um entrevistado diferente. É com muita, mas muita alegria que eu apresento para vocês a nossa entrevistada de hoje. É uma honra para mim, viu? Eu sou muito fã. Ela é cantora, compositora, produtora musical, mineira. Se eu não me engano, mineira. Ela vai me confirmar, mas nascida em Belo Horizonte. Uma das mais belas vozes do meio cristão. Eu estou falando de Heloísa Rosa. Tudo bem, Heloísa? Olá, pessoal. Olá, Sandra. Muito prazer, querida, estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E que Deus abençoe a Fly 99 FM sempre, viu? Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço muito. A gente vai bater um papo aqui, você vai me contar tudo sobre a sua carreira, sobre novos projetos, né? Vamos começar falando que você, desde criança, já tinha música, assim, como que a música entrou na sua vida, Heloísa? Principalmente a música cristã. Conta para mim um pouquinho da sua história. Então, eu nasci no lar cristão, meu pai e minha mãe sempre cantavam, e o que me chamava a atenção é que no momento de louvor e adoração, eu sempre chorava muito, sabe? Era muito envolvida. E aquilo sempre me atraiu de uma forma e me tocava de uma maneira muito profunda. Então, Deus foi me atraindo dessa forma, né? E as canções, meus pais sempre cantaram, minhas irmãs e tal, irmãos. Então, a música sempre foi desde sempre na minha vida. E você começou a tocar violão aos 10 anos de idade, foi isso mesmo? Isso, comecei a aprender aos 10 anos. Na Igreja Batista do Tirol, tinha um irmão lá que dava aula para um monte de gente. Eu falei, por favor, me dá uma aula também e tal. E eu comecei a pegar. Na verdade, eu comecei no teclado, mas aí eu não curti tanto. Aí ele também dava aula de violão e foi ótimo. Foi uma junção, assim, maravilhosa. Acostumei rápido, peguei rápido as notas, claro. Incomodei um pouco, né? Os meus pais em casa, porque, meu Deus, quando você está aprendendo, é blém, blém, blém o tempo inteiro, né? Verdade, mas tem que treinar, né? Tem que deixar, né? Hoje eu tenho um baterista em casa que, meu Deus do céu, tem que ter os horários, assim, para praticar, porque é muito barulho, né? Mas a gente precisa incentivar, tem toda essa caminhada, essa jornada de aprender o instrumento e tal, se dedicar. Mas a gente sabe que isso é uma parte, né? A outra parte é quando o Senhor inspira e traz as canções que Ele mesmo deseja usar na nossa vida, né? Então isso é incrível. E você já sentia esse chamado, então, desde criança mesmo? Você já sentia vontade de chorar durante o louvor, durante os cultos? Era isso que você sentia? Sim, eu era muito tocada, né? A música mexia de um jeito comigo que eu percebia que nada mais mexia. Então eu falei, eu fui, assim, pensando e matutando e entendendo que aquilo me atraía de uma forma muito poderosa, de uma forma muito... me envolvia, né? Então, eu lembro de uma vez que eu estava numa escolinha dominical e as professoras da escolinha começaram a cantar uma música, eu não lembro o que era, mas falava sobre o sacrifício de Jesus. Eu comecei a chorar. Claro, o Espírito Santo estava movendo, acredito nessa questão da conversão, principalmente quando você está pregando para as crianças. Mas eu tive que sair daquela sala porque eu não consegui segurar o meu choro, para você ter noção. Então, sempre Deus usou muito a música para falar comigo e me envolvendo também, né, com ela. Então... E usa até hoje, né? Aqui na Fly a gente toca bastante sua música, viu? Obrigada. A gente é sempre uma honra. E você é mineira mesmo, Belo Horizonte? Sou mineira de Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo. Olha, que maravilha. E me fala um pouquinho, você tem um projeto que é super importante, um projeto que nasceu em 2020, que é o Casa Refúgio. É isso mesmo. Me fala um pouquinho desse projeto, Heloísa. Então, Sandra, é muito difícil em alguns minutos, assim, mostrar toda a estrutura do casa, né? A grandiosidade do projeto. O que eu posso falar são conceitos, assim, mais rápidos para as pessoas que estão ouvindo entender. O Casa Refúgio hoje é uma associação sem fins lucrativos que visa amparar o artista. Essa palavra artista, aí a gente tem que parar e explicar, porque dentro do meio cristão foi muito massacrada, foi muito marginalizada. E aí eu tenho um livro falando sobre isso, sobre o resgate do artista musical em Deus. Olha! Né, aqui daria, meu Deus, várias ramificações, pensamentos e reforma mesmo, né? Então, restaurando esse artista em Deus, e entendendo que hoje, eu não sabia disso quando eu comecei na arte, mas hoje, pela revelação de Deus, eu entendo que Deus é que traz da eternidade pessoas com dons artísticos. Não é a gente que se escolhe.
É Deus que nos escolhe. Então, quando você vai mergulhando nessa profundidade, a gente entende que era muito necessário, nesse tempo, a gente ter uma associação que pudesse, então, cuidar desse artista, né? Pudesse gerar um ambiente de comunhão. E é isso que o Casa Refúgio faz. Todo ano nós temos um congresso e nós nos reunimos toda última segunda-feira do mês. Nós temos quase 30 grupos espalhados pelo mundo já. Olha, não fica só local, em Belo Horizonte, é espalhado. Não, tem em Nova York, nós temos em Portugal, nós temos no Brasil, nós temos na Argentina. Então, assim, são grupos para quê? Comunhão entre artistas, músicos, bailarinos, todas as pessoas que trabalham com a arte. Então, nós conectamos às 8 horas da noite pelo Zoom, é uma live fechada, e aí nós trazemos uma palavra direcionada daquilo que Deus tem ministrado no meu coração sobre a restauração da arte e da adoração e sobre o resgate do artista musical em Deus. Como lidar com a fama, como corrigir as motivações, como olhar Deus como exemplo para o artista e restaurar essa pessoa, né? Porque a gente vê uma carência muito grande. Os artistas estão dentro da igreja, mas muitas vezes eles só estão no holofote quando alguma coisa da vida pessoal dá errado. E é uma turma muito marginalizada que, infelizmente, não tem sido discipulada ao longo do tempo dentro da igreja. Né? Eu não estou falando isso para falar algo ruim, mas apenas para constatar que como é necessário o trabalho do Casa Refúgio. E o Casa Refúgio não é uma igreja. Nós não estamos aqui para discutir teologia, nada disso. A questão é o cuidado, né? Tratar desse artista com a palavra, ler a palavra, como Davi fazia, como Davi agradava a Deus, como ele podia ser um artista e um adorador ao mesmo tempo. Então, restaurando esses fundamentos de motivação do coração, sabe? E tem sido maravilhoso. Ele nasceu em 2020 mesmo? Na verdade, a fundação da associação foi em 2020. Tá. Mas o Casa Refúgio já existe desde 2016. Tá. Entende? Então, a gente tem vários artistas juntos também. Cleitoli acabou de participar do nosso último congresso, que foi em Caldas Novas, que foi um sucesso, uma bênção. E a gente está, assim, dentro desse campo artístico, procurando fazer a diferença, porque eu acredito que esse é o nosso chamado, né? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso papel, né? Exatamente. Você foi escolhida para isso por Deus, dá para sentir na sua expressão, na sua voz, o seu amor por esse projeto mesmo, que faz diferença na vida de muitas pessoas, você pode ter certeza, né? Sim. Vamos falar um pouquinho das suas músicas agora. Das suas músicas, as últimas músicas lançadas, qual aquela que marcou você, marcou seu coração, que você sentiu realmente que tem um chamado, que você consegue passar através da sua música tudo que você tem vontade de falar sobre Deus, Espírito Santo? Fala um pouquinho para mim. Qual foi a música que mais te marcou na sua carreira? É difícil falar, porque as músicas são como filhos, sabe? Aí são o filho preferido. Cada filho tem uma característica diferente, né? Eu tenho 2 filhos, o Josh e a Anne, então são totalmente diferentes e totalmente preciosos, né? Sim. Mas, ressaltando as últimas canções, nós lançamos Tudo é Sobre Ti, nós lançamos Santo Deus, que é uma canção que eu fiz em Israel, numa viagem, do Mar Vermelho, diante do Mar da Galileia, foi incrível. Mas, assim, uma que fala muito ao meu coração, eu recebo muito testemunho também, Abba Pai, porque ela fala sobre Romanos, né? Os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Nós não temos recebido nenhum espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, no qual podemos clamar Abba Pai. Então, eu amo cantar a palavra, desde sempre. As pessoas que conhecem a minha história de vida, a minha carreira, sabem que as minhas músicas são realmente a palavra. Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu estava lavando aqui as minhas roupas, eu falei, gente, eu preciso colocar alguém para ir falando a Bíblia, né? Só que eu procurei de Moreira, eu falei, eu vou procurar esse homem aqui, vou colocar ele para... Quando eu vou fazendo as coisas, eu vou ouvindo a palavra para ir entrando, né? E eu não conseguia, menina, a minha Alexa aqui não ajudava, não ia, não achava. Aí eu falei, cara, então, peraí, deixa eu ouvir a palavra. Aí eu comecei. Pedir para a Alexa colocando Heloísa Rosa, Santo Deus, porque é o Salmo 24. Heloísa Rosa, Deus meu. Que aí vai falando, sabe? É o Salmo 43. Depois, porque é uma forma de você também ouvindo a palavra. E fazendo propaganda de mim mesmo, não é isso. Mas como é importante nós semearmos a palavra de todas as formas, inclusive dentro da arte, né? Isso é maravilhoso demais. É um privilégio.
Abapá, inclusive, Heloísa, a gente toca muito aqui na Fly, viu? Vocês tocam? É uma música bastante pedida. Eu já chorei demais com essa canção, porque essa parte onde fala, né? Eu estou aqui para ouvir o Pai falar. É algo assim que me toca muito, porque a maior revelação que eu tenho de Deus é como Pai. Ele cuida, ele sustenta, ele ama como ninguém ama. Então, toda vez que eu canto sobre o Abba Pai, isso mexe muito comigo. Enfim, finalizei essa música. Senão hoje a gente vai ficar falando muito tempo dela. E o seu processo de composição, assim, como que ele se dá? De repente você está em algum lugar, numa viagem, e vem a composição para você compor. Ou você tem que sentar para compor, ou é uma inspiração? Como que é o seu processo de composição? Então, Sandra, eu sempre fui fora do contexto, assim, porque sempre as gravadoras e tudo sempre ficava falando, você tem que compor mais, e eu não sou assim. Eu não sou assim, por isso hoje eu não estou em nenhuma gravadora, em nenhuma editora, não tenho nenhuma pressão sobre o meu trabalho. Meu trabalho é muito homogêneo, muito orgânico, muito. E eu não tenho a pretensão nenhuma de ser a maior cantora do Brasil, do planeta. Essa não é a minha maior pretensão. A minha pretensão é ser fiel a Jesus, ser Exato. fiel à palavra. Não importa os desafios que vão ter, mas eu quero ser achada fiel no final de toda a história. E eu sei que eu vou me encontrar com ele, então eu vou ter que prestar conta para ele. Então, assim, as minhas canções, elas são geradas em momentos inóspitos, em momentos que às vezes não tem nada a ver com nada, às vezes estou passando uma situação X e Deus está falando de uma matéria, um assunto Y. Então, não tem nada a ver muito com as circunstâncias, assim, tipo, vou parar agora, vou fazer, sabe? Eu lembro que uma vez, quando eu tive o Joshua, um monte de gente, um monte de compositor, senta agora e faz uma música para o seu filho, faz uma música. Cara, nunca fiz, porque eu não curto muito essa questão de ter que fazer porque está acontecendo alguma coisa. Eu acredito muito no movimento do Espírito Santo, sabe? Ele sabe para quem a música vai chegar, ele sabe quem vai precisar ouvir, como vai precisar ouvir. Então eu confio muito nele, assim. Eu recebo muitas melodias. Desde sempre foi assim. Então essas melodias elas ficam, eu fico cantarolando, eu fico em casa, às vezes eu estou cozinhando, e aquela melodia fica ali. Eu começo a perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu coloque aqui? Olha, que incrível. Sabe? O que o Senhor quer? Qual a mensagem? Eu vou falar sobre qual tema? E aí, se não vem nenhum tema específico no meu coração, eu coloco a palavra. Porque eu sei que a palavra é a palavra e nunca vai mudar, né? Então, é isso, querida. Essa é a minha forma de compor. Tô precisando até lançar mais um aí, que o povo já tô quase querendo lançar. E você vem lançar na Fly, hein? A gente vai tocar em primeira mão. Eu tenho uma canção pronta já. Tá. Sobre a noiva. Dá um spoilerzinho assim pra gente dela. Dá pra falar? Já tem nome? Tem participação? Já, é uma canção da noiva. Noiva. Ela foi lançada no tempo do Covid, mas só instrumental. Então não tem nada a ver com o que eu fiz com ela agora, com a banda, com tudo, né? Olha. Mas é uma canção que eu acho que é muito profética para esse tempo, porque nós estamos vivendo nos últimos dias e a igreja precisa se preparar. E a noiva precisa estar cada vez mais apaixonada por Jesus. E essa música fala de paixão por Jesus, sabe? Então eu amo ela. Tenho ouvido ela várias vezes antes de lançar. Já estou com ela há um tempão guardada. Porque essas canções precisam primeiro abençoar a minha vida. E se abençoou a minha vida, vai com certeza poder abençoar outras vidas também. Amém, com certeza. Nossa, nós estamos ansiosos para ouvir tocar aqui na Fly. E deixa eu te perguntar, a sua música Yeshua tem a participação, né? De um cantor muito famoso. Fernandinho. Yeshua, Fernandinho. Isso. Então, como que foi essa parceria, a participação dele? Conta um pouquinho pra gente. Por que ele foi escolhido? Se você faz composições que têm participações de outros cantores também, conta um pouquinho pra gente como são as suas parcerias. Então, Sandra, nunca tive parceria para compor, não. A não ser essa canção, Yeshua, especificamente, porque eu estava da Muzile, né? E a Muzile faz bastante trabalho com o Eduardo, né? O Ananiel, o Eduardo. E aí, essa canção, ela ficou 25% para ele e 75% para mim. Tá. Porque eu já tinha a melodia, eu já tinha várias... A música já estava meio que pronta, o Ananiel chegou para colocar uns detalhes e
embelezar mais ainda a canção, né? Mas a participação do Fernandinho assim, foi uma ideia que a gente teve e eu curti muito, porque eu sempre quis fazer uma participação, né? Com o Fernandinho. Fernandinho, a gente se conheceu há muitos anos atrás no Clamor pelas Nações, lá em Belo Horizonte, quando ele ainda morava lá no Rio de Janeiro e ainda estava regravando, tinha acabado de lançar aquela música Faz Chover, né? Então, a gente tinha amigos em comuns. Então, é uma história aí de muitos anos. A Paula, uma querida. Enfim, foi um privilégio estar gravando com ele. Essa música alcançou, assim, muito, teve um engajamento muito alto e sempre tem, as igrejas sempre pedem quando eu vou ministrar, vou viajar, por favor, canta Yeshua, né? Então, mas essa canção nasceu aqui em Orlando, eu estava andando na rua e o Espírito Santo falou assim, eu estava com a mão, assim, às vezes eu estou orando e coloco a mão assim, né, no meu peito aqui, o Espírito Santo falando, a gente tem isso, né? E eu de tava, repente você está recebendo alguma inspiração, exatamente, eu estava andando, entrei no carro, continuei orando, e eu ouvi a voz de Jesus dizendo, se eu não reinar aqui, eu não reino em lugar nenhum. Nossa, então, a música fala do reinado de Jesus, que ele é o rei, né? Então, a música fala da gente se render a Deus também, ao Yeshua, né? E glorificar o nome dele. Então, essa música é muito especial, ela foi um grande presente de Deus na minha vida, um grande presente. E você está nos Estados Unidos há quanto tempo? 7 anos. Você mora? Oi? 7 anos. 7 anos já, né? E eu vi no seu Instagram também, que depois a gente vai estar passando para o pessoal seguir, você prega também, você traz a palavra de Deus, né? Você fala de Deus durante os seus louvores, você traz durante pregações também para jovens, para todo mundo, é bem ampla, né? Fala um pouquinho para mim sobre as suas pregações, se você sempre traz uma palavra. Sim, já tem muitos anos que eu ministro a palavra e o louvor, né? Tá. No início era mais o louvor, Isso. E aí depois os pastores começaram a pedir para falar, eu comecei a falar para adolescentes, para jovens, e nós temos, é uma graça de Deus, e é isso, a gente serve a igreja dessa forma, né? Na verdade, são usados, né? São como instrumentos de Deus usados naquele momento para passar a palavra do Espírito Santo para quem está ali. A última do Senhor, assim, para mim, foi sobre a Eva. Esse é um livro, um livreto, né? Que se chama Eva, uma mulher de Deus. Foi uma pergunta que o Espírito Santo fez dentro da minha casa, para mim. Olha, fala um pouquinho para mim. É uma mulher de Deus, Heloísa? E eu falei, Espírito Santo, por que você está perguntando isso? Nunca pensei sobre isso e fiquei procurando no meu HD teológico uma resposta, né? E o que eu acho incrível é que Deus, ele consegue falar na nossa linguagem para que a gente entenda. Olha como ele é humilde, ele nem precisava fazer isso, né? Não, com certeza. Mas é um linguajar muito crentez esse negócio de falar, ela é uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. O Espírito Santo falou, e Eva é uma mulher de Deus para você? E eu fiquei ali com os meus botões pensando, meu Deus, por que o senhor está fazendo essa pergunta? Olha. E aí ele me fez mergulhar num estudo bem profundo sobre o significado do nome Eva, né? Como se fosse o DNA dela, o que ele tinha planejado para ela. E é incrível, querida, essa palavra aqui é um marco na minha vida, sabe? É isso, eu precisava de 45 minutos para explicar exatamente tudo sobre ela, mas assim, o resumo seria... Não, mas pode falando, não tem, pode falando. Tá ótimo. Então, assim, Eva, ela é a junção de 2 nomes, né? E ele estava falando sobre isso, sobre o ser vivente. E aí eu fui procurar nos meus estudos aqui os significados mais profundos, e aí o Espírito Santo reuniu todos eles, né? Porque primeiro Deus fala sobre ela, depois Adão fala sobre ela, enfim. Olha. E o resumo de tudo isso que o Senhor me fez escrever, que foi algo assim maravilhoso, que saiu no meio daquele estudo, foi Eva, o auxílio vivo que acompanha. Olha. Então é como se Deus estivesse falando assim para mim, esse era o meu sonho para Eva, você quer viver isso? Ou você vai viver de acordo com o que o mundo diz, de acordo com o que as pessoas esperam de você, ou você vai viver dentro do meu chamado, né? Dentro da minha vontade, entendendo o que é isso. Então, auxílio vivo que acompanha. E foi incrível que naquela semana, o Joshua, ele não fala muito português, ele virou para mim e começou a falar assim, mãe, você pode me acompanhar no meu homework, que é o dever de casa? Você pode me acompanhar? Eu falei, Joshua, quem te ensinou essa palavra? É uma palavra tão grande. Acompanhar, ele nunca tinha falado. Incrível. E foi como se Deus estivesse falando para mim, eu estou falando com você, estou te revelando o DNA, a essência dela, sabe?
E aí fala sobre a reconstrução do seu coração. Então, uma palavra assim muito, muito linda. Então, são pepitas de ouro que Deus tem me dado, sabe, querida? E tenho isso com muito temor, com muita reverência. Para mim é sempre um privilégio servir a igreja, a noiva de Cristo, e tenho procurado fazer isso da melhor maneira possível em Deus. Exercer o seu chamado que você exerce e a gente gosta muito, né? Você é referência na área de adoração e eu quero saber o seguinte, Heloísa, que conselho hoje você dá para os jovens? Que a gente está percebendo assim, muitos jovens, né, estão sendo chamados pelo Senhor, muitos jovens estão sendo chamados para ministrar a palavra do Senhor, muitos jovens estão sendo chamados para louvar ao Senhor, né? Que conselho você dá para quem está começando, os jovens que têm vontade de ministrar, de subir no altar? Porque a gente sabe que tem que ter uma responsabilidade, não é qualquer pessoa que pode subir, que pode falar da palavra de Deus. Tem que ter um estudo, uma responsabilidade, um chamado, né? Então, que conselho você daria hoje para o jovem que sente esse chamado no coração dele, seja ou para ministrar ou para louvar o Senhor? Eu gosto muito de pensar no que a palavra diz, né? A palavra diz, Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, ele era jovem, e dizia para ele, não despreze a sua mocidade, antes seja exemplo, né? Na pureza, na fidelidade e tudo. E também a palavra fala, eu amo muito quando Paulo fala para ele, porque fala assim também, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Então, são conselhos para quem quer realmente se dispor em Deus, estar em Deus e aí também trabalhar para Deus, porque são duas coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é você ser chamado para Deus, nosso chamado primeiro é para ir para Ele, né? Ser dele, ter uma nova natureza, ter uma mente transformada e, em segundo lugar, como resultado, eu me coloco num lugar onde Deus pode me usar para a sua própria glória, né? Então, são coisas que precisam estar muito bem fundamentadas no nosso coração para que uma não descarrilhe a outra, né? Exatamente, exatamente. E ao mesmo tempo, você acredita em ter o chamado, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que ser humilde, porque nem sempre estar lá no altar pregando a palavra do Senhor é isso que ele quer para a pessoa. De repente, ele tem né, um outro chamado. Né? A gente tem que prestar atenção. Infelizmente, Sandra, ela se enclausurou muito nos últimos anos, né? Exatamente. Então, só era de Deus ou só está fazendo ministério quem está com o microfone lá na frente. Isso é uma maior mentira que a gente já ouviu de todas as eras. Porque existe um pai da igreja que, quando ele morreu, Tertuliano, antes de decepar a cabeça dele, aquele soldado dizia para ele assim, olha, eu sou o seu Deus, tá vendo? Eu posso cortar sua cabeça. Você vai morrer aqui agora, eu decido sobre a sua vida. E essa igreja aí, ela vai acabar. E a história diz que Tertuliano falou assim, não, você pode me degolar, não tem problema. Porque a igreja está espalhada. A igreja não sou só eu. A igreja está nos hospitais, a igreja está nas universidades, as igrejas tá nas lojas, tá em tudo quanto é lugar. Eu vou morrer, eu tô na paz. Então, assim, você percebe uma diferença dos nossos dias, que parece que todo mundo quer ficar só dentro de quatro paredes. Isso a gente erra no alvo de Jesus, quando ele diz, ide por todo mundo. Então, você imagina uma pessoa que trabalha com medicina, ela não pode operar lá em cima do púlpito, ela tem que operar no hospital. Exato. Então, essa pessoa vai ficar sentindo que não faz parte do ministério, nossa, eu não sou um homem de Deus, nossa, poxa, eu queria tanto abrir mão do meu trabalho e fazer uma teologia e ficar dentro. Não, queridos, nós precisamos, assim, abrir a mente completamente, nós precisamos realmente ser luz e sal da terra nesse momento e espalhar, precisamos espalhar, não dá para ficar tudo no mesmo lugar, né? Então, tem que ter esse coração de levar a palavra, né? De espalhar cada um através do seu dom, né? Exato. Deus, cada pessoa, como você falou, Deus fala com cada pessoa de um jeito, Exato. usa cada dom, né? O médico está lá no hospital, né, para salvar vidas, para ajudar pessoas. Você está no altar como, né, uma ministra de louvores, de adoração, que traz tanta verdade para a gente. Então, nem todos os jovens também precisam estar no altar, né, pregando para, de repente, fazer parte. Isso que tem que ficar muito... É muito importante que os jovens que estão vindo hoje, né, até mesmo pela parte de marketing, né, a pessoa, de repente, quer estar no altar hoje. Hoje a gente vê muita coisa em rede social,
né? As pessoas postando. Então, nem sempre esse é o seu chamado. A gente tem que saber o que Deus quer de nós, não é mesmo, Luiz? Como você vê? Quanto mais a gente se purificar, melhor será o nosso tipo de serviço ao Senhor, né, Sandra? Eu vejo que os jovens hoje, eles se preocupam muito com a aparência, se Exatamente. preocupam muito com o que as pessoas falam deles ou pensam deles. Eu acho que isso é uma contaminação que o jovem que quer servir a Deus, ele precisa correr para se limpar disso. Né? E pedir ao Senhor para amadurecer, porque quanto menos a gente se preocupar com o que as pessoas falam ou pensam da gente, mais a gente vai se preocupar com o que Deus pensa e se aprumar naquilo que Ele deseja que a gente faça, sabe? E como Deus é um Deus real, Ele não precisa dessa mídia doida que está tendo por aí. A mídia, glória a Deus, a gente precisa dela, vamos falar a palavra e vamos usar, né, na melhor forma possível, mas a gente não pode ser guiado pela mídia. A gente não pode ser guiado por aquilo que aparenta, porque isso é muito enganoso. E o jovem tem muito essa questão, né? Da roupa, da moda. Então, tá todo mundo fazendo isso, eu também vou fazer. Então, esse é um conselho, assim, que eu posso dar para o meu filho e eu acho que é um bom conselho para quem está começando e quer viver uma vida que não vai se arrepender, né? A gente não é responsável pelo modo de vida com que as pessoas ao nosso redor estão vivendo, mas nós somos responsáveis pelo nosso estilo de vida, né? Pelos nossos valores, pelos nossos fundamentos. Então, o jovem, quanto mais perto da palavra de Deus ele estiver, quanto mais focado em crescer em Deus, o caminho dele vai ser excelente, né? E eu desejo que todos os que estiverem assistindo essa live, que se proponham, né, a viver uma vida assim, que vale a pena realmente. Que maravilha! Bom, a última perguntinha. Brasil, tem vontade de voltar? Não tem vontade? Tem alguma coisa programada aqui pra gente? Ou por enquanto é só no projeto? Eu estava aí por 2 meses, fui levar as crianças para ficar com os avós em Itajaí, foi muito gostoso. Eu amo o Brasil. O Brasil, para mim... Olha, eu vou te falar uma coisa, morar nos Estados Unidos me fez amar mais o Brasil ainda. Eu sei. Muito, muito Você mais. mora em Orlando, Miami? Orlando. Sim. Então, eu amo o Brasil, amo as pessoas, amo a nossa comida, a nossa língua, é tudo maravilhoso, é maravilhoso. Sobre a questão de mudança, sempre as pessoas perguntam isso, né? Mas, para te falar a verdade, eu não tenho uma resposta, Sandra. Deixa nas mãos do Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe, eu tenho aprendido demais nesses 7 anos aqui, Deus realmente me moeu com muitas situações aqui e tem sido um tempo de crescimento maravilhoso. Amém. Muito amadurecimento de verdade, aprender a olhar as pessoas e tomar cuidado com quem a gente coloca dentro da nossa casa, amizades. Eu nunca tive tanta experiência com uma realidade assim de como isso era importante, porque a gente ouve as pessoas falando, mas deixa eu. Mas Deus, ele assim, tem momentos na nossa vida que ele abre, parece que portais assim para tipo, vou te ensinar sobre isso, pronto, né? Então, integral, né? Eu sinto que a gente às vezes sobe o integral, a mesma, às vezes até na dor, né? Total. As experiências, a gente vai subindo, ele vai trazendo, ele vai, não é? E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente não tem que controlar as circunstâncias. Exatamente. É uma idiotice a gente achar que controla pessoas, que controla... Nós não controlamos nada. Nada. A única coisa que a gente tem que crer é, se eu estou passando por isso ou por aquilo, Deus tem um propósito. Ele sabe o que é melhor e todas as coisas no final vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu não preciso me preocupar. Então, assim, sinceramente, eu aprendi a amar, amo hoje os Estados Unidos, meus filhos estão aqui, estão crescendo, né? A gente não gosta de tudo da cultura, a gente preserva eles, mas tem coisas na cultura brasileira também que a gente não gosta, então preserva eles também. Então, e a maior cultura que precisa ser instalada no coração dos nossos filhos é a cultura do reino de Deus. Exato. Então, a gente, como mãe, precisa ter esse cuidado, né? Eu cuido dos meus filhos, eu faço comida, eu levo para a escola, eu converso, eu corrijo, eu toco junto. Eu sou mãe também, eu adoro. Minha filha já está mais crescida, tem 19 anos, mas eu adoro fazer esse papel de mãezona mesmo. Assim, não é? Até hoje, dá mesmo. Levar muito bênção, cumprir o chamado, o maior chamado nosso, né? Então, assim,
Deus, ele, cada lugar vai nos ensinar alguma coisa. Eu tenho aprendido muito e tenho ficado em paz. Se Deus mandar a gente para a China amanhã ou para qualquer outro lugar, não tem Amém. problema, ele vai estar junto, né? Ai, que bom, Heloísa. Olha, foi um privilégio conversar com você. Eu agradeço muito, separou um pouquinho do seu tempo aí, Prazer é meu, querido. para conversar com a gente aqui da Fly 99 FM. Eu estou muito feliz mesmo. Para mim foi uma honra, sou sua fã. Obrigada, Eu querida. acompanho bastante a sua carreira, a sua trajetória, e fica aqui meu agradecimento, né? E pode falar como que as pessoas elas podem te seguir no Instagram para estar acompanhando também toda a sua palavra, né? Ouvindo as suas composições. Qual o canal mais fácil delas te acharem? No YouTube também? Conta pra gente um pouquinho. Sim, olha, aonde eu sou mais ouvida, por incrível que pareça, é no Spotify, né? Ah, no Spotify, tá. O Spotify tem mais de 1 milhão de seguidores lá, ouvintes mensais, então eu sou muito agradecida. Cada um ali, para mim, não é um número, é uma pessoa importante. Sobre o YouTube, né? Brasileiro gosta de arrumar casa e colocar YouTube, né? Eu tenho o meu canal, Heloísa Exatamente, eu Rosa. sou uma dessas. Eu tenho o meu canal do YouTube, eu tenho o Spotify, mas também pode ser ouvido também pela Deezer, e a Amazon também tem crescido bastante. Mas, assim, de comunicação mesmo, hoje a gente tem falado muito através do Instagram, né? E através do Facebook. São os nossos canais. E também tem o convite, né? Tem o Israel que cuida do convite, das pessoas que nos chamam para ministrar. Então, mas ali no Instagram tem tudo, as pessoas podem. Hoje é difícil se esconder, né? Se a pessoa Não, quer ficar, todo mundo te acha, né? não tem jeito, não tem como se esconder, então a pessoa vai nos achar e que Arroba pode ser Heloísa, abençoada. tá, arroba Heloísa Rosa. A gente vai Isso, deixar tudo aqui certinho nas isso. plataformas digitais, mas muito obrigada mesmo. Olha, uma grande alegria para mim. Fiquei muito Obrigada. satisfeita com essa entrevista. Amém. Prazer foi meu. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família e que Amém. essa rádio possa expandir, crescer, florescer e que vocês toquem muito a palavra de Deus, porque a gente precisa semear muito essa palavra. Viu, E se for querida? da vontade de Deus, se você vir um dia aqui para o Brasil, vai vir em Santos, nos Olha, estúdios da Fly 99 FM, deram uma com entrevista para mim ao vivo, com certeza. aqui no estúdio. Tá ótimo, Tá querido. bom, Muito Heloísa? obrigada Muito pelo convite. obrigada. Deus abençoe.